Muito bem, preparados para mais uma aula? Que maravilha! Então vamos botar a mão na massa e agora programar mesmo, tá? Bom, já adianto que o melhor instrumento ainda para você desenvolver seu raciocínio é o papel, é você fazer anotações. O Portugal vai ajudar muito na questão de automatizar. A gente vai colocar lá uns comandos e tal, vai dar algumas ordens e ele vai fazer acontecer. Mas ainda anotar, fazer alguns testes, na hora de fazer algum cálculo, tentar fazer no papel, ainda é um grande instrumento, tá? O papel é sempre bem útil ali do ladinho. Uma dica ou outra que você ache relevante, anota no papel, algum assunto para você ir procurar depois no Google, tá? Hoje a gente tem o recurso do Google, né, para nos ajudar, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar a fazer o seguinte, vamos para a nossa aula prática. Muito bem, então, dentro do Portugal, nossa aula 2 será sobre entrada e saída de dados. O que é isso, né? Eu preciso fornecer uma informação para o computador, para que ele processe a informação e me devolva algo, né? Eu posso pedir para que o computador simplesmente me devolva algo. Não é muito usual eu pedir para que ele me devolva algo sem dar alguma entrada a ele. A função dele é processar. Então ele recebe uma informação, ele processa e ele devolve. Entrada, processamento e saída. Para a gente simplificar, eu preciso, na hora que eu trabalho com informações, declarar essa informação. Dizer quem ela é, dar vida a ela. Ok? Aí eu posso imprimir essa informação. Ok? Antes de imprimir, eu posso ler essa informação. Então, se eu declarei, se eu criei uma informação, eu vou chamar de dado aqui por enquanto. A gente vai entender logo mais que são variáveis, o nome, registros, tá? Por enquanto eu vou chamar de dado. Então, e se eu declarar um dado, dar vida a ele, eu posso ler esse dado. Qual o seu time? Né? Posso declarar time e pedir para que ele indique qual é o time. E depois posso pedir para que ele imprima esse time. E no meio do caminho eu posso querer que a tela seja limpa, né? De repente eu perguntei um monte de coisas e a tela está meio bagunçada, eu quero limpar. Muito bem, então a gente vai... O nosso primeiro contato com o Portugal é fazer algum exercício, né, com esse conjunto de informações. Declaração, impressão, leitura e limpeza de tela. Tá ok? Ok? Bom, aí a gente tem o nosso ambiente aqui no desktop, vou abri-lo, tá? Pronto, carreguei. Ele já me diz aqui, ó, do primeiro programa nosso, né, o ProgLog 1, que está lá na nossa pastinha curso lógica, né? Ele já me deu aqui, ó, o nome do programa. Não é esse que eu vou abrir, eu vou criar um novo, tá? Então eu vou vir aqui em novo arquivo. Ele vai me abrir aqui uma tela sem título. Eu já vou salvar para garantir esse cara, tá? Então eu vou clicar aqui. A pasta curso lógica já vem nela, se você já salvou o primeiro. Se você não fez essa primeira exercício lá da aula 1, aconselho a parar essa aula agora, volta lá na aula 1 e faz, tá? Para já ter a pastinha curso lógica, para já ter um primeiro arquivo lá. Esse cara aqui a gente vai chamar de aula 201. É o primeiro programa, né, da aula 201, tá? Aula ou programa lógica 01, vamos seguir ali, PRG, log, vamos seguir essa ordenação. Os nomes dos programas vão seguir uma sequência de 1 a 99. Prog log 02. Programa de lógica 02. Ok, já está aqui. Bom, repara que a estrutura base dele é a seguinte. Ele chama aqui de programa, indicando que ali você tem um programa, e ele usa um negócio chamado função. O que é função? É como se fosse uma indicação de pedaço, de partes do teu programa. Peraí, não entendi. Quando a gente pega uma tarefa, e é uma tarefa complexa, a gente não divide uma tarefa em algumas partes. Por exemplo, vou fazer isso agora, vou fazer isso depois, vou fazer isso depois. E cada parte eu executo num determinado momento? Tá. Ok, são partes.
Mas uma parte principal é aquela que está organizando o que você deve fazer. Eu vou fazer primeiro isso, fazer depois aquilo. Tá. Então, cada etapa de processamento no computador a gente chama de função, de área, de seção, né? Então, eu construí uma sequência lógica direta, total, assim, de cima para baixo, sem muita separação, eu corro o risco de atropelar as coisas, de fazer errado. Quando eu separo, é melhor. Então, eu separo a minha atividade em várias partes e deixo uma parte principal coordenando. Quando a gente tiver um programa simples, programa mais simples, a gente vai ter uma função só, que chama início. Seria a nossa função principal. Ela é a que vai mandar no programa. Quando eu tiver outras funções, por exemplo, eu vou vir aqui e vou criar assim, função, minúsculo, né? Função ler. E eu posso vir aqui, a função ler, as funções aqui eu vou sempre colocar aqui entre colchetinho, né? E vou escrever, por exemplo, assim, ler, né? Abrir parênteses, por exemplo, né? Ou leia, né? Que é em português. Vou abrir parênteses e vou colocar assim, ó, nome, tá? Eu vou dizer assim, ó, leia nome. Então, se eu quiser, por exemplo, chamar essa função aqui em cima, essa é que vai ser executada, né? Essa é a principal, é a que o Portugal vai entender como a principal. Basta que eu venha aqui e faça assim, ó, ler. Então, nessa hora, ao invés de eu ter que escrever essa rotina, eu posso pegar essa função, criar, e dentro dela colocar o que eu quero. E aí, na hora que eu precisar, basta que eu chame ela aqui. Não é a hora da gente ver isso, tá? Eu apenas estou mostrando o porquê que tem esse início, né? Esse início é a função principal, é a que o Portugal vai executar. Então, nos nossos programas, a gente vai ter primeiro isso aqui, tá? Primeiro, a única função que a gente vai ter é início. Bom, esse programa já vem pronto, né? Então, nessa hora, eu preciso fazer, dar um pouco mais de corpo a esse programa, né? Então, eu vou tirar isso aqui e a gente vai trabalhar, lembrando sempre, ó, a função início é a principal, abre e fecha parênteses. Ah, eu perdi isso aqui. Então, volta no vídeo e lembra, tem que ter assim, a função, início, né? De preferência, não deixa ela muito grudada aqui, ó, tá? Não deixa ela muito grudada aqui no início, não. Dá um espacinho, tá? E o que eu for escrever para essa função, ela é aqui, ó. Repara que programa também tem, porque programa é o programa inteiro, né? É toda a lógica do programa, né? Então, eu vou ter um colchete aqui e um colchete aqui, tá? Repara que ele dá o finalzinho aqui. Se por acaso eu tirar um, ó, vou tirar esse aqui. Tá vendo? Ó? Ele reclama, ó, ele vai se perder. Tá vendo que ele está saliente aqui? Ele está com um fundo cinza. Bom, então eu só vou agora prestar atenção, né? Para não perder o controle dos parênteses. Bom, agora vamos lá. Vamos meter a mão na massa, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever uma rotina para que ele imprima algo na nossa tela. Então, o primeiro comando que eu vou usar aqui é o escreva. O comando é escreva, eu abro parênteses e coloco entre aspas duplas a frase que eu quero. Por exemplo, bem-vindo. Bem-vindo. Pronto. Escreva bem-vindo. Tá? Bom, nessa hora, quando eu for rodar o código, veja. Aqui, ó, a expressão, ó, não é esperada nesse local. Remova a expressão para corrigir o problema. Né? O que está faltando? Está vendo que eu abri um parênteses, uma aspas aqui, não fechei? Ó, fecho aqui. Tá vendo que a cor até mudou? Então já sabe, ó, quando ele fica coloridão assim verde, tem algum problema. Agora me parece que está tudo certo. Vamos rodar? Está processando. Bem-vindo. Tá ok? Muito bem. Então, para escrever alguma coisa, eu escrevo assim. Agora, eu vou criar aqui, eu falei de dado, né? Dado seria o lugar onde a gente coloca uma informação. A gente vai ter uma aula próxima, inclusive, de variáveis, para explicar melhor isso. Por enquanto, a gente vai só usar essa expressão assim, cadeia, que é uma cadeia, é um conjunto de caracteres, né? A, B, C, D, E são caracteres. Por exemplo, meu nome
como é que eu vou representar o meu nome? Meu nome tem 4 letras, né? I-V-A-N, Ivan, né? Então, quando meu nome está dentro de um conjunto, é uma cadeia de letras, né? Então eu vou chamar assim, ó, quando de cadeia, nome, né? E aí eu vou colocar aqui embaixo, ler, ou leia, né? Leia, nome. Olha que interessante que eu estou pedindo para ele, ó. Crie uma cadeia, um espaço para que eu coloque nomes. Leia esse nome. Leia onde? E escreva bem-vindo. Eu vou deixar assim, quer ver? Play. Olha, leia nome. Veja que ele está piscando aqui, ó. Tá piscando aqui embaixo. Eu vou colocar assim, ó. Jonas. Só para, né? E vou dar um enter. Bem-vindo. Então, o que esse leia fez? Ele colocou aqui embaixo um cursor para que eu possa digitar os dados, né? Então, opa, deixa eu... Acabei colocando mais aqui. Então, ficou estranho, porque o cursor, ele não deixou, eu não entendi muito bem que era para escrever. Então, eu vou fazer assim. Ó. Já que eu sei que tem escreva, eu vou colocar escreva, eu vou colocar assim, digite seu nome. Ó, tá vendo que ele está verdinho? Vou fechar, ó. Então, antes de perguntar, dá um enter aqui. Antes de perguntar, ó, o leia, né? Ou seja, digite o seu nome, né? Eu vou colocar a frase, ó. Qual é seu nome? Eu vou dar um espacinho aqui, ó. Então, eu vou escrever isso primeiro e logo na sequência eu vou esperar ele perguntar. Olha como ficou melhor, ó. Jonas. Aí eu dou enter, bem-vindo. Professor, e se eu quiser colocar o nome para ele digitar embaixo, não aqui na mesma linha, ó? Eu faço isso, eu coloco essa barrinha e a letra N. Seria como se fosse um pula-linha. Esse barra N, ele desce uma linha. Quer ver, ó? Opa, não é esse barra N não, perdão. Vou voltar aqui, colocar qualquer coisa. Ctrl Z, essa barrinha aqui, ó. É essa barrinha aqui, barra N. Vamos lá, executa, olha lá, Jonas. E aí, Enter, olha lá. Muito bem, eu estou dando um Enter a mais ali, você vê, sempre que eu dou um Enter eu acabo fazendo isso. Ó. Aí eu dou Ctrl Z, então é mais uma falha minha aqui, tá? Bom, então eu já sei colocar o meu nome. Agora, como é que eu faço para imprimir bem-vindo meu nome? Ah, professor, será que não seria assim? Ó? Eu venho aqui e coloco assim, ó, escreva, nome. Mas espera aí, se eu colocar entre aspas, eu acho que ele vai aparecer nome, né? A palavra nome. Vamos testar? Play, vamos lá. Jonas. Enter. Olá, bem-vindo nome. Tá vendo que ficou a palavra nome? Eu vou dar um espacinho. Então não pode ser aspas, né? Por que não pode ser aspas? Porque isso aqui é uma cadeia, ó. É um dado. Então eu criei um dado, um espaço aqui para digitar um nome. Eu digitei esse nome e ficou aqui dentro. Para que eu veja o que eu digitei aqui dentro, eu preciso mandar ele escrever o dado. Se eu colocar entre aspas, ele vai entender como um texto, né? E eu quero o dado. Vamos ver? Jonas. Olha lá que bonitinho. Bem-vindo, Jonas. E como é que eu faço para que eu coloque tudo na mesma linha, né? Por exemplo, eu já sei que para descer uma linha eu faria isso, né? E como é que eu faço para colocar um escreva só para todo mundo? Eu uso aqui a vírgula e coloco nome. E não preciso desse escreva aqui. Então, olha que bacana. Bem-vindo, vírgula, e aí o escreva ele já vai fazer as duas funções. Ele vai imprimir esse texto que é fixo, é um texto, e esse conteúdo que eu digitei dentro. Então, vamos lá? Jonas. Olha lá, que legal. Tá? E se eu quiser mais uma informação? Bem-vindo, Jonas, por exemplo, ao curso de lógica. Como é que eu faço? Isso aqui não pode ser assim, né? Ele vai entender que isso aqui é um dado, lembra, está fora das aspas. Então, eu coloco aspas aqui, ó. Tá? E aí, vamos lá? Bem-vindo. Olha lá, Jonas ao curso de lógica. Ah, ficou grudadinho, não tem problema, você coloca um espaço aqui, ó. Tá? E para finalizar, se eu quiser, por exemplo,
pedir para ele escrever o nome, que ele vem meio bagunçado aqui na Jonas, aí embaixo a mensagem. Se eu quiser, na hora que ele for imprimir isso aqui, ele limpar a tela. Aqui tem uma funçãozinha aqui chamada limpa. O que essa função faz? Zera a tela. E aí eu escrevo a frase, pergunto, não dá para colocar escreva em nome aqui e ele digitar. Tá? Eu vou ter que colocar a frase, pedir para ele entrar com o nome, deixa eu dar uma avançadinha aqui, depois eu peço para ele limpar a tela e aí a última coisa que ele faz é escreve bem-vindo, o nome que eu digitei, ao curso de lógica. Então o limpa aqui vai fazer esse papel, ó. Quer ver, Jonas. Quando eu der o Enter, ele vai limpar isso aqui e vai mostrar, ó, bem-vindo ao curso de lógica. Legal? Bom, aí eu preparei para vocês um exercício. Bom, o exercício proposto é o seguinte, você vai criar um dado, cadeia, né, com o nome, só que outro para sobrenome. Então você vai colocar lá seu nome, Carlos, seu sobrenome, Siqueira. Você vai ler esses dois, cada um numa linha, tá? Então, escreva, digite seu nome, embaixo, ler nome. Embaixo, escreva seu sobrenome, embaixo, leia sobrenome, ou só sobre. E embaixo você vai imprimir numa única linha, bem-vindo, nome e o sobrenome que você digitou. Você vai salvar esse exercício como aula, exercício 1, aula 2. Tá? Ou, se você quiser, usa lá o prog PRG, né, log 02. Você pode usar o nome que a gente está usando lá na sequência. Tá? Acho até melhor usar lá o prog PRG log 02. Tá bom? O importante é você ter uma sequência que depois você vai lembrar que exercício você fez, de qual aula foi. Tá ok? Até a próxima aula.